Olá, estamos no ar, você está assistindo a TV Fatel. Hoje conosco o professor e escritor Antônio Mascoli de Araújo Gomes. O Dr. Antônio Mascoli é graduado em Psicologia pela Faculdade de Biologia e Psicologia Maria Tereza, bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, mestre em Psicologia pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, doutor em Ciências Sociais e Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-doutor em História das Ideias pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. É professor titular nos cursos de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Fatel, Centro de Formação Humana, é professor visitante nos cursos de pós-graduação. Professor, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco, é um prazer enorme de estar nesse bate-papo com o senhor. Obrigado pela oportunidade e tenha um pouquinho de paciência com a gente. O prazer é meu, é uma alegria estar aqui, convivendo com os professores, com os alunos e com o alto nível de ensino da Fatel. Obrigado. Professor, eu quero fazer uma provocação, se o senhor me permitir. Quero começar me perguntando, o senhor é um pastor, um professor, um escritor, um homem? Quem é o senhor? Eu diria que, essencialmente, eu sou uma pessoa humana, né? Que tem uma vocação pastoral e uma vocação científica e o hobby de escrever, que já produziu 17 livros. Que hobby, né? Não, que hobby. Escrever 17 livros é um hobby que não é para qualquer um, né? É verdade. Maravilha, que bom. Doutor, eu vou chamar de professor Márcio. Professor Márcio, a gente tem visto nos noticiários grandes revoltas populares, nós tivemos a questão do Rio de Janeiro dos professores, São Paulo apoiando os professores. Muitos dizem que isso gerou um fundamentalismo por conta disso, dessa questão grevista, né? Esse fundamentalismo que leva, né, que tem arraigado no seu discurso, temperado com a moral, temperado com isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse fundamentalismo que a gente viu na televisão, se é um fundamentalismo mesmo. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho a respeito. Na verdade, quando a gente fala de fundamentalismo, historicamente nós estamos falando de uma corrente teológica que se opôs aos liberais no final do século XIX, né? Com a revista Os Fundamentos. Só que esse termo, como todos os termos, ele tem uma elasticidade muito grande e ele passou a ser aplicado não só a certos movimentos teológicos, mas a todos os movimentos políticos, teológicos, religiosos e até mesmo científicos que assumem a opção pelo radicalismo, né? E às vezes até pela violência, seja a violência do discurso, a violência como retórica, ou a violência como nós estamos vendo nas depredações e nos movimentos que ocorrem nas manifestações pacíficas, porque nós temos, desde junho, manifestações justas e pacíficas feitas pela sociedade brasileira que luta por um país melhor, por condições mais justas para o povo brasileiro e até por um respeito à cidadania. E, biblicamente, é justo e lícito resistir a um governo perverso, cruel e corrupto. E aí, eu acho que a palavra, embora pejorativa, mas ela faz um certo sentido quando fala no fundamentalismo de alguns grupos, sim. A gente está olhando esse fundamentalismo de massa. Vou chamar de fundamentalismo de massa. Mas existe um fundamentalismo arraigado ou intrínseco ao ser humano. Nós podemos chamar esse fundamentalismo de inveja? Eu acho que nós poderíamos. Na verdade, o fundamentalismo ele surge mais como uma reação, né? Tanto historicamente ele surge como uma reação aos liberais, como ele surge sempre em situações limítrofes em que as pessoas se sentem desamparadas, carentes, desprotegidas e, em certo sentido, desesperadas. E aí o fundamentalismo aparece como uma proposta de proteção. É um patriarcalismo, né? Aquela coisa patriarcal de que agora o sujeito tem em quem confiar, ele pode se entregar a uma determinada ideia.
a um determinado movimento, que ele vai ser protegido. Eu acho que é mais isso. Eu digo isso porque eu percebi que em algumas pessoas ela tem a necessidade de uma absolutização, ou seja, do seu eu, do seu ego, e muitas vezes isso pode levar, eu estou entendendo assim, estou fazendo uma leitura disso, dessa questão da questão moral da inveja, daquela questão de olhar o outro como um oponente, como tirando desse fundamentalismo de massa, né? Quando vem para o pessoal, quando ele traz para o seu eu, isso pode ser uma das questões morais da inveja, por exemplo. Eu acho que tem a inveja, tem o medo do novo, né? Mas também o fundamentalismo ele padece de um certo narcisismo, né? Porque o fundamentalista, seja teológico ou político ou científico, porque tem cientistas fundamentalistas também, né? Você encontra criacionistas fundamentalistas, mas você encontra também evolucionistas darwinianos, lamarckianos, fundamentalistas. E o fundamentalismo ele traz um certo narcisismo, porque a pessoa só enxerga a ele próprio, só vê aqueles que pensam igual a ele, e enxerga o diferente como inimigo. Para um fundamentalista, seja ele cientista ou não, o outro é sempre o demônio, né? Percebo também que o fundamentalismo, de certa forma, é uma falta de conhecimento, né? Num outro bate-papo que a gente estava tendo, o senhor estava dizendo que é a resistência em relação a essa modernidade, essa mudança, e a questão da humanização. A falta de conhecimento interfere na questão do fundamentalismo? Não. Nós temos fundamentalistas inteligentes e esclarecidos. O que ocorre é que nós mergulhamos no mundo, né? É um mundo, segundo Bauman, um mundo líquido. As relações são descartáveis, os empregos são descartáveis, os casamentos são descartáveis, as afiliações religiosas são descartáveis, e você tem um movimento político intencional, né, econômico, tecnológico, posto pela globalização, que quer homogeneizar os comportamentos, desde os comportamentos sexuais aos comportamentos de produção até os comportamentos espirituais. Então, nesse contexto de uma violenta homogeneização de comportamentos imposto pela globalização, que com certeza produz o esvaziamento do humano e do divino, o fundamentalismo, me parece, é a única resistência que existe de forma concreta, às vezes até irracional. Mas ele se opõe à modernidade como uma forma de desumanização, de esvaziamento da humanidade. Agora, fora do fundamentalismo, nós encontramos poucas expressões de pessoas que se opõem a essa modernidade selvagem. Eu citaria o Dalai Lama, que se opõe. Eu citaria o Papa Francisco, mais recentemente, que se opõe. Não sei se ele vai continuar se opondo, porque a força do mercado é muito grande. Agora, num capitalismo sem coração, num capitalismo onde tem um Deus sem coração, que é o Deus do mercado, o fundamentalismo cresce por causa das suas posições. Eles têm posições muito definidas, muito claras, são muito articulados politicamente e impressionam, especialmente os que estão se sentindo mais desprotegidos, né? Então, eu acho que o fundamentalismo cumpre um papel importante. Agora, eu acredito que esse papel não deveria ser cumprido só por eles. Eu acho que outros cientistas e outras lideranças espirituais e religiosas devem se opor a tudo que nega a essência de Deus e da humanidade. A gente vê essa modernidade que o senhor estava citando, às vezes, como algo que vai trazer um mal. Mas muitos dizem que a modernidade é inevitável. O mundo sem modernidade não seria o mundo no qual nós vivemos. Não é possível parar no tempo. Então, as relações elas vão surgindo e se fazendo diante dessa modernidade também. Eu concordo. Eu acho que não se pode negar
e nem descartar a modernidade. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo mais e com mais qualidade de vida graças ao desenvolvimento científico e tecnológico da medicina, da psicologia, da engenharia médica, das biomédicas, enfim, dos remédios inteligentes, das cirurgias inteligentes e dos equipamentos, né? Por outro lado, a tecnologia ela tem que estar a serviço da vida. E aí, pela lógica do mercado, que é o mercado é um Deus sem coração, né? Pela lógica do mercado, a vida que tem que estar a serviço da tecnologia. Isso nós não podemos aceitar. E, caminhando já para o fim da nossa conversa, desse bate-papo, o fundamentalismo, ele nada tem a ver com os extremismos, né? Porque a gente vê muitas coisas que acontecem desses fundamentalismos de massa, como as manifestações sociais, e são justas essas manifestações, mas há casos de extremismos, né? Os extremismos que levam às violências, né? Às extrapolações das normas sociais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação do fundamentalismo. Vamos colocar assim, você tem fundamentalistas políticos, repetindo, né, até para ficar bem claro isso, religiosos, cientistas fundamentalistas, que não são nem religiosos, são fundamentalistas quanto às suas teorias científicas. Agora, nem todo fundamentalista é violento. A violência é uma patologia do fundamentalismo e, às vezes, é uma patologia humana, né? Eu acho que as ações violentas, tanto da polícia, quanto dos governos, quanto de minorias dos movimentos sociais de reivindicação pela cidadania que ocorreram e estão acontecendo no Brasil atual, são um desserviço, né? Porque as reações violentas, elas denigrem a imagem das reivindicações pacíficas e desviam a atenção, né, do objetivo dessas manifestações. Então, como a mídia está sempre a serviço de quem paga, e no caso quem sustenta a mídia hoje é o governo brasileiro, a mídia a serviço do aparelhamento ideológico do Estado brasileiro, né, transforma uma manifestação pacífica por conta de meia dúzia de pessoas violentas numa manifestação violenta. Porque quando nós tivemos mais de 100 milhões de pessoas na rua no mês de junho, durante todo o mês de junho foi levantado que foram mais de 100 milhões de pessoas na rua, a mídia se focou em meia dúzia de pessoas que estavam praticando a violência. Isso também é fundamentalismo. Eu acho que a mídia, nesse sentido, é fundamentalista. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Senhor, foi um prazer. Eu acho que o senhor já explicou, a gente já começa a entender essa questão. É lógico que esse assunto é um assunto para horas e horas de debate. Mas a ideia que a gente quer trazer para aqueles que vão nos assistir é justamente isso, essa opinião a respeito desse fundamentalismo, que horas parece que é um monstro, horas parece que é um herói, e horas a gente não sabe o que é. Mas a gente hoje consegue entender, né, a partir da fala do senhor, quem são as pessoas em cada seu lugar, né? Então eu queria agradecer, eu queria que o senhor deixasse uma consideração final. Bem, primeiro eu quero parabenizá-los pela iniciativa, né? Eu acho que com essa iniciativa a FATEL se coloca, como sempre, na vanguarda e dentre o espectro de cursos que usam recursos tecnológicos no mesmo nível das grandes escolas e universidades. E também agradecer ao André e a vocês pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, é sempre um prazer tê-lo conosco. Bom, encerramos o programa de hoje, mas você poderá nos assistir quantas vezes quiser através do Facebook da FATEL. Lá nós vamos estar disponibilizando os vídeos, um vídeo por semana, e agradecemos a todos por ter assistido a FATEL, a TV FATEL, e lembrando que todas as semanas estaremos lançando esses vídeos, conforme eu falei. Tchau, pessoal, e até a próxima.